fuga de Jonas da presença de Deus. E Jonas, então, ele fugiu da presença de Deus. Às vezes, muitas das vezes, confundimos a nossa vontade com a nossa geografia. Porque às vezes tentamos fugir daquilo que Deus tem colocado para nós. E aí procuramos nos acomodar. E aí Jonas, para fugir dessa talvez responsabilidade, ele pagou sua passagem para trás. E aí eu digo aos irmãos, às vezes fugir de Deus sempre custa caro. E nunca nos leva a um destino que é prometido. Então, Jonas, ele tentou desviar daquilo que ele foi prometido para Deus, para ele cumprir essa missão. Então, ali quando a gente não segue aquilo que Deus nos ordena e tenta fugir da face do Senhor, o negócio nós só vai descer. Vamos cair no profundo, que nem aqui fala, na Bíblia ele fala, desceu a Jope. Então você vai descendo. Ele desceu no convés do barco. E depois desceu para trás. Então, irmãos, aí vimos que quando não estamos naquele propósito que Deus nos ordenou, nós só vai descendo. Só vai descendo cada vez mais. Nós vamos parar no fundo do poço. E foi onde Jonas se encontrou. E ali naquela viagem dele, sem precedente, então houve uma grande tempestade. Isso provocada pelo próprio Deus, pela fuga de Jonas. E às vezes, enquanto ali ao redor de Jonas, o mundo clamava por uma misericórdia, e ele ali dormia tranquilamente. Então, o perigo de nos tornarmos insensíveis à dor dos outros é que vem a nossa, porque não pensamos a nossa ação, não pensamos o que pode acontecer com o que estamos ao nosso redor. Então, nós temos que pensar também aqueles que estamos ao nosso redor, o que eles vão sofrer, a consequência pela qual nós nos colocamos. Glória a Deus. Então, na verdade, isso foi para que Deus começasse a dar uma lição a Jonas. E aí, naquela grande turbulência daquele barco, os marinheiros ali naquela apavoroso, danado, com medo do barco quase afundando, implorando pela misericórdia. E ali, eu estou meio que resumindo, mas ali ele viu que o culpado ali era Jonas. Então Jonas, ele realmente confessou que ele estava fugindo da presença do Senhor, daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Então, os marinheiros ali fizeram uma conferência ali, e até mesmo Jonas pediu para se lançar lá, porque ele reconheceu o seu erro.
Ele reconheceu que Deus poderia afundar aquele barco com aqueles marinheiros que não tinham culpa nenhuma. Às vezes na nossa vida nós colocamos pessoas em certas situações que possa ser prejudicada pelas nossas ações, e nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe, que às vezes mesmo sem nós percebermos, nós colocamos as pessoas em risco, que poderia até levar à morte daquelas pessoas, talvez inocentes. Então Jonas ele não teve essa mentalidade, esse discernimento do que poderia acontecer com aqueles que estavam ao seu redor. Então Jonas foi lançado ao mar. Ele foi lançado ao mar para que aquela tempestade, para que aquele navio não fosse submergido, fosse afundado ali, na verdade afundado. E Jonas então, ele reconheceu que Deus é o poderoso, é o Deus de todas as horas, é o dono de tudo, é o dono que ordena, é o Deus que traça os nossos objetivos. Então, Jonas ali, ele orou no momento que Deus enviou um grande peixe. E às vezes esse grande peixe, às vezes a gente imaginando, né, um grande peixe, até parece uma história infantil, né? Um grande peixe, mas o peixe era o figurante dessa história, onde Deus enviou ali aquele peixe, que quando Jonas foi lançado ao mar, não para destruir a sua vida, e esse peixe veio para salvar, para dar um salvamento. Glória a Deus. Para que ele reconheça a sua fuga. Então, aquele peixe ao engolir. E ali Jonas, no ventre do peixe, Jonas ele aponta algo maior. E ali ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Deus ali mostrou para Jonas o oculto. Porque quando a gente desce, quando a gente cai no abismo, é só Deus para nos tirar dali. É só Deus para nos tirar daquela situação. Às vezes nós colocamos nessa situação porque por decisão nossas mesmas. Glória a Deus. Às vezes nós provocamos esse abismo na nossa vida. E o que devemos lembrar é que Deus é soberano. E só Ele pode nos tirar desse abismo. E Jonas, então, ele, com essa fuga da presença de Deus, e ele pensou, né? E como ele decidiu na vida dele de parar no ventre do peixe. E é uma crise, né? A crise, às vezes, ela não vem para destruir, mas para as desculpas que nos afastamos da vontade de Deus. Às vezes procuramos desculpa para não estar na presença de Deus, para não seguir o caminho daquilo que Deus nos colocou.
Às vezes nós somos teimosos, porque às vezes está no óbvio ali. Deus está mostrando ali para nós o caminho que nós temos que seguir. Mas talvez pela nossa ignorância, nós desviamos o nosso caminho. E Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele sempre dá uma segunda chance para nós. Então, ali, onde no ventre do peixe, ali Jonas teve seu momento de angústia. E teve um pensamento ali, teve um momento no oculto ali para ele que possa se refletir e começar a orar, a pedir a Deus, clamar por aquele momento da sua fuga. Então Jonas, ele disse a Deus: Tu me lançaste no profundo. Porque às vezes na vida da gente, Deus às vezes lança nós no profundo, mas não para vermos nós uma pior, mas não para vermos nós destruídos, mas sim para nos enxergarmos que Deus é maior. Aleluia. E para ele que mostrasse a soberania de Deus agindo na vida dele. Às vezes, enquanto você culpar as pessoas, as circunstâncias, você continuará preso. Porque às vezes na vida da gente nós culpamos os outros pelaquela situação que nós estamos. Às vezes nós arrumamos uma desculpa para aquilo que está acontecendo conosco seja tampado, seja coberto. Então, irmãos, aí é o preço de Jonas pela sua fuga. Às vezes nós pegamos todos os dias tentando fugir de Deus, tentando nos esconder. Mas como assim? Às vezes estamos em casa e às vezes vem algum tipo de preocupação e temos a chance de tirar um período de oração em algum canto, orar no seu quarto, mas ali nós resistimos, ou seja, resistimos à presença de Deus, resistimos ao falar com Deus. E quando as aulas ali enrolavam no pescoço de Jonas, sua cabeça, a sua alma desfalecia, e aí Jonas lembrou do Senhor. Porque às vezes abandonar a Deus por ídolos vãos, a vez da própria vontade, a segurança financeira, o orgulho, é abandonar a própria misericórdia de Deus. E o arrependimento ao retorno da memória de Deus é que Ele é soberano, Ele é divino. E o que eu quero dizer? Que você traga a sua memória para a presença, para a esperança de Deus. Mesmo quando os seus olhos veem paredes escuras, ou na escuridão, mesmo que você pegue num profundo desânimo, mas Deus está ali para te segurar a sua força. Glória a Deus.
E naquele momento ali, naqueles 3 dias, naquelas 3 noites ali, Jonas, ele não pediu para sair de dentro do peixe. Ele não pediu. Simplesmente Jonas ofereceu o sacrifício de louvor, prometendo cumprir seus votos daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Porque Deus tinha ordenado a ele ir pregar para aquele povo pecador. E ele simplesmente ele fugiu da presença de Deus para escapar dessa responsabilidade. Ele pagou sua passagem achando que estava pagando a passagem do preço da sua liberdade. Mas aí ele reconhece que do Senhor vem a salvação. Glória a Deus. Então, aqui no Salmo 139, no versículo 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, meus irmãos, Deus está em todo lugar. Aonde você imaginar, Deus está ali. Não tem como fugir. Você pode se esconder, você pode entrar num buraco, você pode estar até dentro de um ventre do peixe, mas Deus está ali. Então, o que eu digo, irmãos, que a libertação está a uma oração da redenção da nossa distância. Às vezes, uma oração que fazemos é o suficiente para que Deus ouça a nossa clamação, o nosso pedido. E Jonas não entrou naquele peixe por um acaso, né? Ele entrou como um fugitivo e saiu como um profeta. E no ventre do peixe, ali foi o seu seminário, foi o seu batismo e a sua segunda chance que Deus deu. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele sempre nos dá a segunda chance. Glória a Deus. E temos que abraçar essa segunda chance. Porque Deus é um Deus de amor. E Ele sempre está pronto para perdoar os nossos pecados. E que viemos cada vez mais nos prostrar na presença do Senhor. Porque Deus, Ele fica nos testando a cada momento da nossa vida. Ele fica nos colocando em prova. Às vezes, Ele coloca nós até dentro do buraco, para ver a nossa fé para morrer. Aleluia. E Jonas, então, ele se arrependeu dessa fuga. Ele se arrependeu de ter embarcado naquele barco. Então aí veio o seu grande arrependimento, porque Deus esperava ali de Jonas para que ele fosse pregar para aquele povo fosse salvo. E Jonas, ele foi vomitado por aquele grande peixe.
em terra. Mas isso aconteceu mediante o seu reconhecimento de Deus, reconhecimento de Deus misericordioso. Às vezes, nós valorizamos aquilo que nos conforta, aquilo que nos dá sombra, mas Deus, Ele valoriza a alma, as pessoas. É disso que Deus valoriza. Então, irmãos, que não venhamos valorizar aquilo que nos acomoda, não é valorizar aquilo que nos deixa no conforto. Nós temos que valorizar aquilo que Deus tem nos prometido, as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa convivência, na nossa igreja. É disso que nosso Deus espera de nós. Aleluia. E Deus fala com Jonas, né, pela segunda vez, dando-lhe uma segunda chance. E Deus reconhece ali que Jonas estava orando e tinha se arrependido. Por isso Deus deu a segunda chance. Mas Jonas, ele ficou muito irado com a atitude de Deus, porque ele viu que Deus era bom e que queria salvar aquele povo do pecado. Só que a saída de Jonas, a saída de Deus de Jonas para com Deus, é porque Deus era bom demais para o povo que ele pensava que não merecia. Mas Deus é o Deus do amor. Ele está pronto para ver os nossos pecados, para nos dar um recomeço na nossa vida, para nos pôr na direção que Ele nos ordenou. Aleluia. E essa saída de Jonas, ele foi provado. E ele simplesmente reconheceu que Deus é o Deus do amor, é o Deus que coloca essas pessoas no alto nível que Deus quer. Então ali Jonas percebeu que a vontade de Deus é que prevalece. Aleluia. Às vezes na vida da gente, nós não valorizamos aquilo que Deus nos tem colocado no nosso dia a dia. Às vezes achando pouco aquilo que Deus nos dá todo dia. Às vezes nós ficamos irados com Deus pelo aquilo que nós estamos passando no momento. Às vezes nós confrontamos, com Deus. Falamos, meu Deus, por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas às vezes é porque você está fugindo da presença de Deus. Às vezes você não está colocando a preferência de Deus em primeiro lugar. E que venhamos colocar Deus em nossa vida a todo momento, a toda hora.
Porque Deus é a vida. Deus é o que nos mantém firme todos os dias. Ele que decide a cada passo que nós damos em nossa vida. Então ali, Jonas chegou até essa cidade e orou para aquele povo. E ele disse apenas algumas palavras. E na palavra que diz no capítulo 3 e 4, ele saiu pregando naquela cidade, dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E ele falou aquilo lá e já saiu e foi embora. Porque a ira de Jonas ali era o porquê Deus queria salvar aquele povo. E ele não entendia a misericórdia de Deus em nossas vidas. E nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós. E nós pegarmos firme com as mãos. E pegarmos para nós e trazer para dentro do nosso coração. Aleluia. E aquele povo ali, eles se compadeceram. Ali o rei daquela cidade ali convocou aquela nação ali para jejuarem e orarem, porque eles creram naquela palavra, porque eles viram que aquelas palavras eram do Senhor Jesus. Aleluia. E aí jejuaram aquele povo, e Deus foi misericordioso. E Deus salvou aquele povo da morte. E aqui tem uma citação da diferença de Jonas para com Deus. E Jonas, ele foi crucial naquela pregação. E o povo ali seguiu aquelas palavras que ele pregou ali, para que eles fossem salvos daquele pecado. E aquele povo ali foi abençoado por Deus. E foi um povo escolhido, porque Deus ele não escolhe nação, não escolhe raça, cor, ele escolhe a alma. É o povo que ele compadece. Então Deus ele precisou a dar uma ordem ali naquela cidade, para que o povo pudesse acordar pela vida, pelos grandes pecados que haviam cometido. E esse povo ali, eles jejuaram e oraram, trocaram suas vestes, tomaram as vestes de saco, pano de saco, em adoração a Deus. E Deus ele se gloriou pela essa ação desse povo. E ali esse povo ele foram abençoados e glorificados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Jesus, nosso Deus poderoso, ele nos dá essa missão para nós, para que possamos parar de lutar
contra as ondas. E começar a aprender que aquele que controla o mar é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que possamos parar de lutar com aquilo que Deus colocou no teu caminho. Que nós não venhamos ser resistentes naquilo que Deus tem te prometido. Às vezes deixamos escapar algo maior na nossa vida, algo grande, porque às vezes não damos muito valor naquilo que Deus está nos mostrando. E nós, como os cristãos, nós temos que estar cada vez mais atentos a essas promessas de Deus, porque Deus, Ele mostra para nós o que Ele está nos dizendo, querendo nos dizer. Basta nós orar mais um pouco mais. Nós temos um pouco mais de discernimento para nós sabermos que Deus está ali para nos ajudar, para nos fazer crescer ministerialmente, fazer-nos crescer em nosso trabalho e naquilo que nós estamos desenvolvendo, na obra de Deus e nossa vida espiritual. E que Deus possa continuar prosperando na sua vida. E que Deus venha reconhecer aquilo que nós estamos fazendo por Ele, na obra do Senhor. Porque tudo que fazemos na obra do Senhor, Deus está vendo, Deus está olhando. E com isso, nós só temos a acrescentar na nossa vida. E que cada vez venhamos a orar cada vez mais, clamar ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem nos colocado para nós fazermos, para nós desenvolvermos em nossa vida. E que colocamos em nosso coração que a salvação vem do Senhor, que só Ele pode nos brindar, nos livrar da armação do inimigo. Então ali Jonas cumpriu o seu dever. Depois de tudo essas aflições, essas provas que ele passou, que às vezes Deus nos colocamos em certas situações para nos moldar cada vez mais. Então que venhamos, irmãos, ficarmos cada vez mais firmes na presença do Senhor. Que essa Nínive venha a ser o nosso conforto, que não venha a ser o nosso cômodo de Tarsis, que venhamos ser agraciados pelo nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa reconhecer o nosso arrependimento dos nossos erros, e que os irmãos possam cada vez mais orar e entregar a Deus em tudo aquilo que das aflições dos dia a dia que passamos, daquilo que você às vezes
que você causou, aonde você entrou, Deus está ali pronto para pegar a sua mão e te trazer de volta para a presença de Deus. E que Deus esteja sempre contigo, te levando para viagens, para onde Deus te ordenar. Não para onde o caminho te leva, aonde só tem pecados. E que você vá para o caminho que Deus te ordenou, que Deus te propôs, para que você siga na presença do Senhor, firme nos mandamentos de Deus, na palavra, naquilo que Deus tem te colocado para estar aqui, clamando e glorificando o nome do Senhor. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que o Senhor venha ter falado em seus corações e que fique esse aprendizado. O que eu quis pregar nessa palavra hoje foi a fuga da presença de Deus. Que não venhamos causar esta fuga. Que não venhamos ser punidos pela nossa ignorância, pela fuga da presença de Deus. Que venhamos reconhecer aquilo que Deus tem mostrado em nossa vida. Que os irmãos fiquem com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que venham ter falado em nossos corações. E que Deus os proteja e sempre esteja em vossos caminhos naquilo que vocês tenham decidido em suas vidas. Agradeço a oportunidade e a próxima.